Olá, meus irmãos e meus amigos em Cristo. Vocês estão bem? Bom, eu espero que vocês estejam bem e também eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo alcance a cada um de vocês e também os seus familiares nesse dia e, na verdade, em todos os dias até a eternidade. Amém? E, irmãos, não se esqueçam de deixar aqui nos comentários os seus pedidos de oração, porque eu estou diariamente orando por todos os pedidos que são feitos aqui no canal. E aqueles que puderem, orem também por esses pedidos, ok? E, amigos, esses dias eu estava conversando com um irmão da fé e surgiu um assunto com relação ao que está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 19 e também no capítulo 20, com relação ao que acontece com a besta e também com o falso profeta no dia da volta de Jesus. Porque enquanto os ímpios são mortos pela espada que sai da boca daquele que está montado sobre o cavalo, ou seja, Jesus, e enquanto Satanás e também os seus anjos são presos por 1000 anos nessa terra que vai estar desolada e também vazia por conta da segunda volta de Cristo, vemos que a besta e também o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. E hoje eu gostaria então de falar um pouco sobre esse assunto que não é muito bem compreendido. E, meus irmãos, lá em Apocalipse, no capítulo 19, nós vemos que ali descreve a continuidade daquilo que está lá no capítulo 16 com relação à sexta praga, porque após cair a sexta praga, nos é dito que os espíritos imundos, através da besta, do dragão e também do falso profeta, eles vão operar sinais e vão conseguir reunir os reis da terra, ou seja, os governantes do mundo, para a grande batalha do Armagedon. E lá no capítulo 19, nós vemos que a besta e também os reis da terra, com todos os seus exércitos, estavam juntos e preparados para lutar contra aquele que se encontrava montado no cavalo branco. E, na verdade, tanto nessa cena de Apocalipse, capítulo 16, como na cena do capítulo 19 de Apocalipse, que formam o cenário da batalha do Armagedon, as multidões, elas não estão unidas e reunidas literalmente para lutarem contra Jesus, mas eles se reúnem para destruir os filhos de Deus, que nessa época estarão sendo então perseguidos ao extremo. E como o próprio Jesus disse, lá em Mateus 25, nos versículos 40 e também 45, que quando alguém fizer algo bom ou ruim aos seus pequeninos, é como se estivesse fazendo para ele mesmo. Então, quando o mundo se volta para fazer guerra contra o remanescente de Deus e a verdade presente do Senhor, é como se essa batalha fosse travada contra o próprio Deus. Mas os planos desses inimigos do povo de Deus, eles são frustrados porque em Apocalipse 19, versículos 20 e 21 diz assim: mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Veja, nessas palavras fica claro que a besta, ou seja, o papado e o falso profeta, ou seja, os líderes protestantes e evangélicos que se desviaram da verdade e pregaram um falso cristianismo, esses, no dia da volta de Jesus, recebem um tratamento diferente do tratamento que aqueles que receberão a marca da besta vão ter. Irmãos, nós sabemos que no dia do juízo, os rebeldes vão ser todos destruídos através do fogo eterno, e esse fogo, ele é símbolo da condenação divina irrevogável, porque lá em Mateus 25, no versículo 41, ali é dito que o fogo eterno foi preparado para Satanás e também para os seus anjos. Veja, em alguns livros do Espírito de Profecia, como Patriarcas e Profetas e também Verdades sobre os Anjos, nós vemos que primeiramente para Satanás, houve um momento em que a sua condenação se tornou irrevogável e em um determinado momento do grande conflito no céu, e embora
por algum tempo os demais anjos ainda poderiam voltar atrás, diferente de Satanás, também chegou o momento em que tal condenação se tornou irrevogável para eles. E, embora participaremos do julgamento dos anjos, tal como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 3, esses anjos caídos, mesmo antes de participarmos da comprovação da sentença deles no período ali do milênio, Deus já pré-sentenciou e condenou eles à destruição eterna, quando ele disse que o fogo eterno já está preparado para eles. Bom, Satanás, ele foi o primeiro rebelde, e através dele, 1/3 dos anjos também caíram e se tornaram demônios. E após a queda desses, por 6 milênios eles estão empenhados em levar a raça humana para a perdição eterna, e por encabeçarem essa rebelião e por serem direta e indiretamente os principais responsáveis por tantas misérias que acompanham o nosso mundo há milênio, vemos no grande conflito que os demônios, e principalmente o cabeça deles, Satanás, serão obrigados a sofrerem consequências muito maiores do que a dos restantes dos rebeldes. Mas, amigos, no último e grande conflito contra a verdade de Deus, a besta, que é o papado, e o falso profeta, que são os líderes do protestantismo apostatado e ali as suas ramificações evangélicas, esses irão encabeçar a grande revolta a nível mundial contra a lei de Deus, e por isso eles recebem da parte de Deus, semelhante aos demônios e a Satanás, uma pré-condenação eterna e um castigo diferenciado dos restantes dos rebeldes. Veja, embora Satanás e também os seus anjos queimarão por mais tempo no dia do juízo por encabeçarem a rebelião contra a lei de Deus, eles também recebem um castigo diferenciado dos demais, porque eles vão ser obrigados a viverem isolados e miseráveis durante 1000 anos nessa terra, que estará arruinada pela segunda volta do Senhor Jesus Cristo. E o castigo diferenciado, tanto para a besta como para o falso profeta, será literalmente serem lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre no dia da volta de Jesus. Sim, meus queridos. Assim como a terra se abriu e engoliu vivos a Coré e aquele grupo que se uniu a ele, a rebelião, da mesma forma, o bispo de Roma e todos os falsos pastores que se aliarão a ele para induzir a população mundial a aceitarem a marca da besta, a terra se abrirá e eles serão lançados e consumidos no lago de fogo no dia da volta de Jesus. Bom, após o milênio, como diz o capítulo 20 do Apocalipse, todos os rebeldes serão ressuscitados e cercarão a Nova Jerusalém, a qual também descerá do céu para se estabelecer aqui na terra depois dos 1000 anos. E nesse momento, nos é dito que livros são abertos e os mortos são então julgados, ou seja, é apresentada a sentença para cada um deles. E após receberem a sua sentença, a qual foi decidida durante o milênio, então fogo cai do céu desde a presença de Deus, e a cena que se segue é essa. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, versículo 10. Veja, alguns acreditam que durante os 1000 anos a besta e também o falso profeta estarão vivos. Contudo, não há nenhuma referência bíblica e nenhuma explanação do espírito de profecia que apoiam esse pensamento, mas o mais provável e também lógico é que, ao descerem vivos ao lago de fogo, a besta e também o falso profeta serão consumidos, e após o milênio, eles ressuscitarão para ouvirem o pronunciamento definitivo da sentença deles e também para contemplarem a glória do Rei dos Reis em sua última coroação e a vitória da verdade sobre a mentira.
E quando é dito no versículo 20 que a besta e o falso profeta já estavam no lago de fogo, não quer dizer que passaram 1000 anos queimando, mas sim significa que eles foram os primeiros, as primícias, assim eu posso dizer, a experimentarem esse tipo de sentença, a qual o restante dos rebeldes só vão experimentar no final dos 1000 anos. E, irmãos, nós sabemos que Deus é justo e que cada um vai sofrer a condenação de acordo com as suas obras. Contudo, a afirmativa pelos séculos dos séculos não se trata de um inferno eternamente a queimar, mas sim se trata tanto da consequência do tormento enquanto houver matéria para ser queimada, e também se trata das consequências desse tormento, as quais serão eternas e, de uma certa forma, sempre lembrada, pois os ímpios serão como cinzas debaixo dos pés dos justos, conforme está em Malaquias, no capítulo 4, versículo 3. Ou seja, os ímpios não estarão para sempre queimando, mas se desfarão como fumaça, conforme está lá no Salmo 37, no versículo 20. Bom, com Deus não se brinca, pois, embora ele seja assim longânimo e amoroso, ele também é o justo juiz. Portanto, meus irmãos, não brinquemos de ser remanescentes, pois, embora só a besta e o falso profeta que serão lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, ainda assim, também é dito que àquele que muito foi dado, muito será exigido. E dentre todos os povos nós recebemos muito conhecimento a fim de nos santificarmos na verdade e a fim de proclamarmos essa verdade com poder, para que, pela graça de Cristo, muitos também escapem dessa condenação eterna. Então, nós vamos ficando por aqui, meus queridos, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês e que o Espírito Santo nos ajude a vivermos à altura da verdade que nós conhecemos. Um grande abraço a todos e até a próxima.